Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao painel de negócios de impacto socioambiental. Eu sou o Gabriel Pignatti, eu sou gestor de aceleração do Inovativa e hoje eu vou mediar aqui uma conversa com duas convidadas para lá de inspiradoras, a Gabriela Werner e a Ana Beatriz Correia. Logo mais a gente vai bater um papo aqui bem interessante com essas duas mulheres incríveis. Essa programação, esse painel de impacto, ele faz parte da programação, parte do evento Inovativa Day, né, um evento inédito realizado dentro do ciclo de aceleração do Inovativa Brasil, especificamente do primeiro semestre de 2021, e o Inovativa Day ele foi criado para todos os empreendedores, empreendedoras que estão participando dos programas de aceleração. Também é um evento que é aberto ao público em geral, e a gente tem como objetivo, né, integrar, capacitar, dar incentivo, promover trocas de conhecimento, conexões entre todos vocês. Então, nesse painel específico, nós vamos abordar o tema negócios de impacto socioambiental, por onde começar e como tornar o negócio sustentável. Antes mesmo de a gente começar a bater esse papo bem bacana, eu gostaria de dar um recado que tem muito a ver com o tema que a gente vai discutir hoje, e que também pode ser uma oportunidade incrível para você que tem um projeto, que tem um negócio, uma startup, com a missão de gerar impacto social ou impacto ambiental positivo, e que também tem o desejo, o interesse de conhecer, de participar de um processo, de um programa de aceleração. Então, o ciclo de aceleração 2021 do Inovativa de Impacto está com inscrições abertas. A gente está com inscrições abertas até o dia 28 desse mês de junho. Nesse ciclo, até 80 projetos de negócio socioambiental serão selecionados para participar ao longo de 6 meses, mais ou menos, de atividades virtuais gratuitas, vale ressaltar isso. E todos esses participantes terão acesso a uma série de benefícios que o programa oferece, capacitações, cursos, mentorias individuais, mentorias coletivas com especialistas renomadíssimos de mercado, treinamentos de pitch, a oportunidade também de se apresentarem para uma banca de investidores. E, além disso, também poderão fazer muito networking, se conectarem com diversos empreendedores, atores do ecossistema de empreendedorismo, ecossistemas sociais. E esse programa, né, o Inovativa, como o Inovativa de Impacto, assim como o Inovativa Brasil, são programas realizados pela CPEC, do Ministério da Economia, e pelo SEBRAE, e ambos executados, então, pela Fundação CERT. Nós vamos disponibilizar para vocês aqui no chat o link de inscrições, onde vocês também poderão conferir maiores informações sobre a iniciativa, vão poder ver com seus próprios olhos como essa é uma ótima oportunidade. Então, a gente vai colocar aqui no chat para vocês. E agora que eu compartilhei esses recados importantes, né, essa oportunidade maravilhosa, na verdade, que é a Inovativa de Impacto, a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje, vai começar a falar sobre negócios de impacto socioambiental, por onde começar e como tornar esse negócio sustentável. Então, para aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, essa temática tão importante, a gente trouxe aqui, como eu disse, duas convidadas incríveis, né? Então, aproveitem e coloquem aqui no chat também, ao longo da nossa conversa, dúvidas, perguntas. Depois dessa apresentação, a gente vai ter um momento de troca bem bacana, e que vocês vão poder conversar mais próximo com a Gabriela e com a Ana Beatriz. Apenas falando um pouquinho sobre as nossas convidadas, a Gabriela, ela é fundadora do Impact Hub aqui de Floripa, possui mais de 15 anos de experiência em gestão, sustentabilidade, marketing, em diversos segmentos, como ONGs, consultoria, finanças, manufatura. Ela é apaixonada por empreendedorismo de impacto, igualdade de gênero e formas mais colaborativas de fazer negócios. No Impact Hub, especificamente, ela liderou áreas de customer development, arrecadação de recursos, produto, time, comunidade, e a comunidade do Impact Hub tem prototipado e também é pioneira em projetos de impacto colaborativos em diversas áreas, tais quais educação, saúde, agricultura, empoderamento feminino, governo. Então, a Gabriela é uma convidada bem bacana que a gente trouxe aqui para vocês conhecerem um pouco melhor. A Ana Beatriz Correia, especificamente, ela é CEO da Neuroganho, uma startup feita por mãe, pai e irmão
de jovem com autismo para ajudar outras mães a ganhar qualidade de vida para os seus filhos que possuem algum tipo de deficiência e também para toda a família. Vale destacar também que a Ana Beatriz, ela tem esse propósito, essa missão fantástica, né? E que a Neuroganho foi uma das nossas startups destaques no Inovativa de Impacto do ano passado, de 2020. Então, duas convidadas incríveis, como eu falei, pessoal, hoje estão aqui conosco. Agora eu gostaria, então, de disponibilizar aqui, deixar o palco um pouquinho mais próximo de vocês. E eu gostaria, então, de convidar inicialmente a Gabriela para começar a contribuir um pouquinho, trazer um pouquinho da sua perspectiva sobre o assunto, né, sobre negócios de impacto socioambiental, por onde começar, como tornar o negócio sustentável, e ao mesmo tempo complementar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, como vem sendo ao longo do tempo. Fica à vontade, então, Gabriela. Obrigada, Gabriel, pelo convite. Obrigada a todos por estarem aqui nesse sábado de manhã. Eu pensei, Gabriel, de contar um pouco para a equipe, para todo mundo que está participando, um pouco de como é que se desenrolou a história do Impact Hub globalmente nesses mais de 15 anos, porque eu acho que tem muito a ver com o desenrolar do tema de negócios de impacto no mundo inteiro, né? Então, acho que a nossa história acaba sendo um reflexo de tudo que está acontecendo no mundo e de tudo que a gente vai criar para frente. E prometo que eu vou ser breve nesse momento para que a gente possa trocar bastante figurinha, endereçar as questões mais importantes para cada um de vocês que estão aqui participando conosco hoje. Bom, o Impact Hub começou no mundo há 15 anos atrás, na verdade um pouco mais agora, em 2005, em Londres, com um grupo de 4 profissionais jovens na época que gostariam de rever o jeito que a gente estava fazendo negócios. Então, 2 deles vieram de áreas mais de ONGs e de impacto direto, e 2 tinham um background mais de negócios, né, de trabalhar em empresas e corporações. E eles se juntaram e perceberam que as ferramentas que eram utilizadas nos negócios poderiam ser muito úteis e rápidas para gerar impacto socioambiental também, mas que havia essa grande divisão. O que a gente entendia que eram os negócios, que tinham a finalidade de gerar lucro, né, e essa era a única finalidade, ou o que era o jeito de trabalhar das ONGs, que olhavam para impacto e muitas vezes tinham dificuldades ou de processos ou mesmo de sustentabilidade financeira. E aí lá, conforme eles foram convivendo, eles foram percebendo que essa troca era muito rica e que, portanto, faria sentido criar uma comunidade ou abrir as portas para outras pessoas que nem eles que estavam querendo criar coisas semelhantes. E foi aí que surgiu o espaço de trabalho compartilhado, ou coworking, lá em 2005, em Londres, no bairro de Islington. Essas pessoas começaram a inspirar muitas outras em outras partes do Brasil e do mundo, inclusive o Pablo e o Henrique aqui do Brasil, que foram lá para Londres conhecer o que eles estavam fazendo, se sentiram super inspirados, e é claro que eu estou abreviando um monte essa história, né? Mas voltaram para o Brasil e resolveram criar o Impact Hub em São Paulo, que abriu, então, oficialmente em 2007, e eu costumo dizer que foi o início da rede global, né? Porque antes o Impact Hub era um negócio local lá em Londres, e aí ele passou, então, a ter vários escritórios espalhados pelo mundo, primeiro São Paulo, depois Amsterdã, Madrid, e hoje são mais de 100 Impact Hubs em várias partes do mundo. O que eu acho que tem de interessante nessa decisão? Uma é uma percepção de que, de fato, a gente precisava reinventar os negócios, né? E isso era uma percepção de vários profissionais jovens de várias partes do Brasil e do mundo. A outra é essa intenção de que isso seria feito de forma colaborativa e a muitas mãos. Então, não era um líder que teria uma visão e implementaria uma única coisa, mas a comunidade de membros sempre foi o DNA do nosso jeito de trabalhar, porque no espaço compartilhado, né, a gente tem o empreendedor de impacto, tem quem entende de vendas, tem quem entende de métricas, de tecnologia, de design, e esses conhecimentos
se adicionam e se complementam para a gente ter soluções mais completas e interessantes. E a outra é a própria decisão de criar uma rede global. Né? No início, hoje a gente tem um monte de processos de governança que eu posso contar um pouco mais para vocês, mas lá atrás era uma intenção muito simples. Olha, eu achei interessante o que está acontecendo aqui em Londres, vou criar a mesma coisa em São Paulo, em Amsterdã, e aí a gente vai conversando e vai decidindo, né? Na época não tinha um termo de utilização de marca, ou mesmo qual que era a relação formal aí entre as várias entidades. E isso significou, né, em 2007, que o Impact Hub acabou sendo o primeiro coworking do Brasil. Então, aqui a gente teve um trabalho duplo, né? Primeiro era explicar o que era o coworking. Hoje a gente sabe que é um movimento aí que está em todos os lugares e todas as cidades, mas lá atrás era super pioneiro criar espaços colaborativos onde as pessoas pudessem se encontrar, né? Pessoas de várias áreas. E trabalhar negócios de impacto socioambiental. O nosso próprio, né, nós do Impact Hub nos entendemos como um negócio de impacto e apoiar uma série de outros negócios dos nossos membros e participantes do programa, de programas a fazerem o mesmo. E, então, nesse período ali de 2005 a 2010, teve muito essa questão da intenção de utilizar a lógica de mercado para resolver os problemas. Nos 5 anos seguintes, de 2010 a 2015, a gente precisou construir o modelo de negócios do próprio Impact Hub e o modelo de negócios ou o modelo de governança que funcionaria para a gente trabalhar em conjunto. Então, na prática, o que a gente fez? A gente não escolheu modelos pré-existentes. Então, o Impact Hub não é uma franquia, por exemplo, onde você tem um franqueador e os demais seguem os padrões, né? A gente é quase o contrário disso. Talvez o paralelo mais próximo fosse de uma cooperativa, se a gente pensar no nível global. Porque cada um dos negócios locais, o Impact Hub São Paulo, Floripa, Manaus, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, são empresas com fins lucrativos, mas nós todos, né, não só no Brasil, mas nessas 106 cidades do mundo inteiro, fazemos parte de uma associação global sem fins lucrativos, que é 100% dona da empresa global, que detém, então, os direitos de marca, de metodologia, de tecnologia e algumas coisas. E como donos do global, nós tomamos as decisões em conjunto, de para onde nós vamos. Então, esse modelo, ele também demonstra uma lógica de funcionamento diferente, que é uma lógica de trabalhar em rede, essa rede ser global e as decisões serem tomadas em conjunto para o próximo estágio. E é interessante que não importa se você está em São Francisco, em Tóquio, em Munique, em São Paulo, em uma cidade grande, com um espaço maior, ou a gente aqui em Floripa é uma das maiores comunidades do mundo, apesar da cidade não ser grande, mas o voto de uma comunidade grande ou de uma cidade mais rica vale exatamente o mesmo voto de uma cidade menor, de um mercado menos desenvolvido e assim por diante. Então, tem esse convite aí a trabalharmos em conjunto. Aí, no período seguinte, o que aconteceu foi um crescimento muito grande, né? A gente tinha um início da rede mais voltado para a Europa, e aí com alguns hubs espalhados pelo mundo, e aí uma intenção muito forte de como que a gente, de fato, se torna uma rede global, com uma presença em todos os continentes e uma presença sólida em todos os continentes, né? Então, não só um ou outro Impact Hub. Por exemplo, lá atrás a gente tinha um Impact Hub na África do Sul, depois surgiu a Accra, hoje a gente já tem 14 Impact Hubs na África, né? E então, hoje a gente tem uma rede bem mais espalhada aí entre Norte e Sul e presença em todos os continentes, então demonstrando realmente uma rede global que veio com uma intenção muito clara. E aí, no período seguinte, ali agora eu estou aqui ao redor de 2017, então, anteontem, né, bem pouco tempo, a gente começou a perceber essa questão de que era muito importante que a gente reforçasse esse olhar de impact first. Então, nós somos, sim, empresas que têm necessidade e vontade de ter uma equação financeira que pare de pé, mas o grande olhar é como é que a gente promove impacto socioambiental, por meio dos nossos negócios e por meio dos negócios dos nossos membros.
E aqui a gente entra numa coisa, Gabriel, que ainda está se refletindo quando a gente olha para o Brasil. Recentemente foi divulgada a pesquisa da Pipe Social, que faz um grande mapeamento de negócios de impacto no Brasil inteiro, e ele demonstra, por exemplo, que por mais de que esses 1.300 negócios que participaram da pesquisa, todos se identificam como um negócio de impacto, 42% ainda não medem o impacto. E aí não dá, né? Não dá para dizer que eu quero fazer isso e a gente não checa se isso que a gente está se propondo de fato está acontecendo, em que ritmo, como é que a gente prova isso e assim por diante. Esse tempo no Impact Hub também aconteceu, né, há pouco tempo, ali ao redor de 2017, então a gente criou, usando as metodologias hoje mais reconhecidas, né, internacionalmente, qual que é a nossa teoria de mudança, qual que é a nossa lógica de impacto, quais são os indicadores que a gente olha em cada uma dessas fases, desde lá na frente, quando a gente pensa no impacto que a gente quer gerar, até a atividade que a gente faz todos os dias, né? Enfim, cada um dos momentos aí, que no nosso caso tem algumas coisas como, né, abrir o coworking, conectar os membros, rodar eventos como esse evento de hoje e assim por diante. Então, essa é certamente uma coisa que já está clara que precisa ser feita, as ferramentas já existem e os empreendedores que participarem aqui do Inovativa, né, Gabriel, vão ter conteúdos e mentorias, não só para construir um negócio robusto do ponto de vista de modelo de negócios e finanças, mas também uma lógica de impacto que faça sentido com indicadores de impacto, né, para aqueles que optarem pelo Inovativa de Impacto, que tem, então, esse olhar. Agora, chegando um pouquinho mais perto de onde a gente está hoje, a gente tem essa percepção, no caso da nossa estratégia, que é que o espaço inovador, o espaço colaborativo, o coworking em si, ele já não é um diferencial, né? Lá em 2005 não existia quase. Hoje em dia está em todos os lugares. Então, o espaço ele continua sendo um elemento importante para o nosso negócio, mas a grande questão que a gente está falando, na verdade, são duas, né? Uma é a comunidade. Então, tudo que a gente faz em comunidade, em conjunto, com a nossa base de membros, né? Então, esse é um fator muito importante, tanto para os membros aprenderem entre si, para os membros gerarem negócios entre si e se desenvolverem, mas também quando a gente tem um parceiro externo que quer trabalhar o desenvolvimento de ecossistema, por exemplo, não é um trabalho do Impact Hub com ele, é o trabalho do Impact Hub, né, de uma parcela da comunidade para a gente chegar, então, nesses caminhos, né? E aí é claro que da mesma forma que a gente olhou para a nossa lógica de impacto, hoje a nossa metodologia de gestão de comunidade é super definida, tem os passos muito claros, tem os rituais, tem os indicadores, né? E aí a gente brinca que é parte arte, a arte de anfitriar, a arte de colocar a serviço as metodologias de colaboração e de facilitação, a arte de estar genuinamente interessado, né, em saber qual que é o problema, qual que é a dificuldade do outro, mas também 50% métrica, e como é que a gente acompanha e faz bem a partir disso. E aí a segunda parte super importante do nosso negócio continua sendo apoiar e desenvolver os negócios de impacto, começando com a gente mesmo, mas né, com um número cada vez maior de negócios. Então, para dar uma ordem de grandeza, hoje a gente tem cerca de 17 mil membros no mundo que estão trabalhando com negócios de impacto e 190 programas de aceleração, então uma média de 2 aí em cada cidade que a gente está presente, sendo que vários deles rodam em mais de uma cidade, né? Mas 190 programas que aceleram, então, negócios de impacto em diferentes estágios, desde a área de ideia até o lado de escala. E aí a intenção desse período, né, que é recente, né, de 2018 para cá, é como que todos esses experimentos que a gente foi fazendo, né, eles podem ser replicáveis e escaláveis. Então, a gente não está mais falando só de negócios de impacto em fase de ideia. Isso é uma outra coisa legal que a pesquisa da Pipe mostra, né? Hoje, a maioria dos fundadores de negócios de impacto já tem entre 30 e 45 anos, né? Não são só jovens que estão trabalhando, mas muitas pessoas que já estão nessa jornada há um bom tempo, né? Deixa eu pegar aqui mais uns dados que, mais da metade deles, 51% já passaram da fase de MVP, então já estão
né, em algum nível de validação, de crescimento ou de escala, então a gente tem um olhar mais robusto, né? E nossa questão é essa, que como que a gente leva tudo isso que a gente aprendeu, pensando em impacto globalmente, para a escala, para que de fato seja um movimento. E aí, quando a gente olha para frente, Gabriel, o que a gente, e leva em conta os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que tem esse prazo, né, até 2030, a gente entende que o passo para frente é de tornar o impacto o mainstream, o normal, né? Então, tem o fundador da Vox Capital, que é o primeiro fundo de impacto aqui do Brasil, ele gosta de mostrar nas palestras dele um vídeo da década de 70, que uma pessoa está defendendo que a gente não podia fumar dentro dos restaurantes. E todas as pessoas ao redor estão dizendo assim, como assim? Mas e a liberdade, e isso, e aquilo, e tal, né? Hoje a gente acharia um absurdo se fosse o contrário. Então, o ponto dele é assim, olha, no futuro não tem como a gente investir sem levar em conta o impacto. E quem estuda o lado mais financeiro da história nos traz, né, que lá para trás, algumas centenas de anos atrás, a gente olhava só para o retorno, né? Aí, pelo menos aí 60, 80 anos atrás, surgiu muito forte a disciplina do risco. Então, não é só o retorno que eu devo considerar, mas qual que é a relação risco-retorno, e se eu estou preparada para ela. E hoje, todo mundo que investe, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em banco, mas, sim, a gente se relaciona aí com alguns fundos e outros investidores, todo mundo sabe como analisar risco, e aí, inclusive, se posiciona, né, que tipo de investimento que a gente está fazendo, e a gente consegue criar essas correlações. E a tendência é que, tanto para os negócios, para exigências de compras públicas, para a finalidade, para a exigência dos consumidores, para a exigência dos investidores, e a gente tem uma carta recente da BlackRock nesse sentido, né? A parte de impacto vai ser fundamental para a gente gerir e demonstrar. Então, não só se conecta com o propósito da gente criar um mundo mais justo, mais sustentável, que funciona para todos, que a gente endereça a questão das mudanças climáticas, que é muito importante para todos nós. Então, não só do lado do propósito, mas também do lado de funcionamento das instituições, o impacto tende a ser algo absolutamente fundamental para o jeito que a gente trabalha. Tem mais um monte de história que eu poderia contar, Gabriel, mas eu acho que para começar eu vou parar por aqui para a gente ter um tempo aí de conversar com a turma. O que você acha? Perfeito, Gabriela. Nossa, eu fiquei aqui muito impressionado. Muito obrigado, na verdade, por compartilhar um pouquinho da tua experiência, um pouquinho da história da Impact Hub, por trazer esses dados da Pipe. Muito fantástico mesmo. Eu acho que a gente tem muito que conversar. Com certeza está sendo muito enriquecedor até mesmo para os nossos participantes. Mas agora vamos conhecer um pouquinho também da Ana Beatriz, né? Ana, a gente também está muito curioso para conhecer um pouquinho melhor sobre a tua trajetória profissional, né, no mundo dos negócios de impacto socioambiental. Apenas, pessoal, gostaria de trazer uma observação para vocês. A gente estava com um probleminha técnico, então acho que está aparecendo para vocês ali a tela da Ana no computador e o celular também. Então a gente estava com uma instabilidade ali em um dos aparelhos, mas eu acho que a gente vai conseguir acompanhar tudo certinho, só adiantando esse detalhe mesmo para vocês. Então, Ana, agora fica à vontade, o palco também é todo seu, fica à vontade para trazer um pouquinho mais da tua história. Obrigada, Gabriel, e a Inovativa pelo convite. Eu quero dar bom dia a todos, agradecer a presença de todos que estão aqui e pela oportunidade que eu estou tendo de compartilhar a minha experiência. Eu estou muito honrada de participar deste painel com uma pessoa incrível, que é a Gabriela, compartilhando com o conhecimento dela e a experiência dela no Impact Hub. Eu me formei em engenheira eletricista e me especializei em TI 30 anos atrás, e eu tinha um trabalho em horário integral. Perto dos meus 30 anos, senti que era um momento de ter meu filho, era o meu relógio biológico apitando. Um ano depois, eu estava com ele nos meus braços e achava que eu ia ser feliz para sempre. Só que não. Meu filho não estava se desenvolvendo como as crianças típicas. Ele
começou, não estava falando, depois ele foi piorando, ele não comia direito, não dormia direito, depois ele começou a se machucar, se morder, bater a cabeça na parede, a fala não tinha aparecido. Eu levava, há 25 anos atrás, era muito diferente. A gente tinha poucos recursos de terapias, mesmo assim eu levava ele nas terapias e nada estava acontecendo, ele não estava melhorando. Quando ele tinha 2 anos e meio e já estava muito complicado, eu inventei uma banheira inflável para box e que eu acabei depois vendendo para partos na água, que era uma qualidade de parto, era uma grande demanda na época e graças a Deus cresceu. O parto humanizado hoje é um valor, igual a Gabriela estava comentando sobre a história do cigarro, hoje é um valor. E, enfim, a gente depois pivotou a banheira inflável e mesmo com todas as terapias, aos 6 anos e meio, meu filho já estava com 163 pontos no ATEC. O ATEC é uma escala que os pais medem a gravidade do autismo dos filhos, que vai de 0, que é sem autismo nenhum, até os 180. Nós estávamos em 2002 e meu filho estava com 163 pontos do ATEC aos 6 anos e meio. Era um autismo muito grave e a gente já ouvia de muitos profissionais que o autismo não tem cura, uma flor é uma flor, nunca vai falar nem ler e escrever. E eu, desde essa época da banheira inflável, eu já estava procurando, pesquisando, estudando, buscando alternativas de tratamento. E nessa época, com 6 anos e meio, me caíam os livros nas mãos, que era O que Fazer, do Glindoma. E eu comecei a fazer, estudei e comecei a aplicar os programas. São programas sensoriais e motores que a gente aplica na criança. A gente oferece estimulação dos sentidos e oferece a oportunidade do desenvolvimento motor. E em 2 meses, meu filho começou a falar. Mas não era só uma fala. Ele estava lendo baixinho as palavras que eu estava apresentando para ele no programa de leitura. E eu fiquei encantada com aquilo e comecei a aprofundar. Então, além dos trabalhos do Glindoma, eu aprofundei nos trabalhos de Dr. Raimundo Veras, depois professor Pierre, David Perlmutter, alergia alimentar, Dr. Sabrá, Dr. Bruce Lipton, enfim. E o Iago só ia melhorando. Com o passar do tempo, os progressos dele começaram a ser notados e eu comecei, como voluntária, a fazer palestras em ONGs, na ABET, no Instituto Luz Diamante, explicando como os pais poderiam fazer aquilo que eu estava fazendo e os filhos poderiam melhorar. E fui chamada para participar de grupos de mães e com muita alegria eu via que as mães que faziam aquilo que eu estava fazendo também tinham melhoras nos filhos delas. E aquilo foi maravilhoso ver acontecendo, só que nasceu dentro de mim aquela vontade, mas eu preciso levar isso para mais pessoas. E uma dificuldade muito grande que as mães têm é de produzir o material que os filhos vão usar. Então, durante o dia eu aplicava as estimulações do meu filho e à noite eu estava produzindo material. Programa de leitura, programa de matemática, programa de conhecimentos. E era uma trabalheira, e é uma grande trabalheira, é uma grande dor das mães que fazem o método, que fazem o programa que de estimular o desenvolvimento dos filhos, é essa produção de material. Então, eu tenho esse dom, essa experiência com informática, com TI, e de repente me veio aquela vontade. Como que eu vou ajudar essas mães? Eu tenho muito material, eu venho produzindo material desde 2002 para o meu filho. E aí veio a vontade da Neuroganho, que é uma plataforma onde pais, mães pudessem compartilhar e ter acesso ao material enquanto estão estimulando o desenvolvimento de suas crianças. Hoje a gente sabe muito bem da importância do estímulo precoce nas crianças com deficiências. Crianças com síndrome de Down, que recebem um diagnóstico na maternidade, e as mães e pais começam essa estimulação deles cedo,
eles têm resultados maravilhosos. A gente tem o caso de Ana Carolina Fruit, que formou em faculdade, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado e hoje já trabalhou em multinacional e hoje está trabalhando no Senai. Então, a possibilidade dessas crianças, o potencial delas é incrível. E eu comecei, então, a rodar o meu MVP em 2018. 2019 eu consegui fazer as minhas primeiras vendas da plataforma. E chega 2020, explode tudo isso que você sabe que aconteceu. Nesse momento, foi uma coincidência dos céus, eu fui aceita no programa Inovativa, e aí eu comecei a ter visão, as mentorias, os conteúdos, de forma que eu pude começar efetivamente a escalar meu negócio, a levar para as mães esse valor, esse entendimento que os filhos têm potencial, que eles estão lá disponíveis, que basta estimular que o desenvolvimento vai acontecer. E com muita alegria, em 2020, quando a gente fez o Inovativa, a gente teve um crescimento muito significativo. E a gente está aqui hoje, graças ao programa A Força e a Coragem, e ao propósito de trabalhar pela ODS 10, a redução das desigualdades entre as crianças típicas e as crianças com deficiências. A gente leva o nosso programa para que essas crianças com deficiências, autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, possam se tornar quem elas nasceram para ser. Ana, muito bacana. Que bom que teu microfone funcionou. A gente está muito feliz por ter conseguido, né, te conhecer um pouquinho mais. Por nossos convidados, com certeza, também estão sentindo isso. Conhecido um pouquinho mais da Neuroganho, da tua história, da história de vocês, como vocês idealizaram a empresa, né? Gabriela, Ana, muito obrigado pela participação de vocês. A gente tem aqui algumas perguntas, nossos convidados estão votando nas perguntas mais interessantes, o pessoal vai escrevendo, eles têm a possibilidade ali de ir ranqueando, interagindo. Então, eu vou ler aqui a primeira pergunta, eu acho que a gente pode continuar essa troca de uma maneira bem bacana. Então, essa primeira pergunta aqui, ela é do Bruno. Ele perguntou, o que define o grau de impacto ambiental da empresa? Reduzir o consumo de combustível ao trazer um produto para mais perto do consumidor é um impacto válido? A partir de qual nível de impacto podemos dizer que uma empresa tem um impacto ambiental positivo? Eu acho que, pelo discurso de vocês, talvez a Gabriela poderia trazer um pouquinho mais como a Impact Hub lida com casos como esse, mas acho que a Ana também consegue trazer a sua perspectiva, né, de maneira de uma empresa que participou também do Inovativa de Impacto, uma empresa que precisou lidar com mensuração de impacto, métricas, então acho que a gente consegue trazer uma conversa bem bacana aqui. Legal, Gabriel. Uma coisa central para um negócio se definir como um negócio de impacto é a gente colocar como centro da missão ou da teoria de mudança desse negócio uma questão socioambiental, né? Então, na prática, o que a gente vai entender que o sucesso do negócio é finanças saudáveis e impacto socioambiental, né? Então, essa é uma questão muito importante. Então, não é assim que, eu tenho, sei lá, uma frota de carros e, by the way, eu acho que eu reduzo tanto, e aí eu uso isso na minha comunicação, no marketing. Não, na verdade, nesse caso, para você ser um negócio de impacto, olha, eu quero diminuir os deslocamentos ou, sei lá, gerar uma produção local para que eu tenha menos logística e ser um negócio financeiramente saudável naturalmente, né? Então, assim, acho que uma coisa central, Bruno, né, Gabriel, que perguntou? Isso mesmo, Bruno. Uma coisa central, Bruno, é você definir que o centro da razão da existência do seu negócio é endereçar uma questão social ou ambiental. E aí o que você vai fazer é medir isso na prática, né? Aí não tem muita regra, assim, né, do que
quer dizer, não tem muita regra, não é um bom jeito de colocar. Não tem muito, pode ser que é muitos toneladas de carbono que você deixa de emitir, pode ser que seja menos, dependendo do tamanho do teu negócio, dependendo de como ele está estruturado, mas é super importante que ele seja medido e seja medido de forma confiável. No início você pode fazer criar alguma lógica e aí abrir, né, como que você criou essa lógica para estimar, por exemplo, como você reduziu emissões de carbono. Se o negócio se tornar depois um negócio bem maior e tal, provavelmente você vai buscar uma auditoria externa, uma opinião externa que vai reafirmar se é isso que está acontecendo ou não. E aí só um detalhe, assim, que diferente da parte financeira, né, que já é uma disciplina de algumas centenas de anos aí no mundo e que as regras são claras e compartilhadas no mundo inteiro, hoje na disciplina de mensuração de impacto a gente tem sim vários consensos já, não um único, mas vários consensos, e dependendo do teu negócio, o impacto vai ser diferente. Se você está criando um negócio de redução de pobreza, o indicador de impacto naturalmente é diferente do que se você tem um negócio de conservação de florestas, né? Mas entre os de conservação de florestas, se a gente olhar lá nas metas que estão embaixo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você pode já ter indícios bem fortes de quais poderiam ser os indicadores que você vai usar para medir o seu próprio negócio. Muito bacana. Ana, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Eu gostaria de completar com certeza essa explicação incrível da Gabriela, como a gente usa a medição de impacto no nosso negócio. Porque para as pessoas que usam o impacto social, né, no nosso caso, a gente mede o impacto qualitativo com duas bases. A gente mede o índice ATEC, que é a gravidade do comprometimento das crianças, que é esse índice que do IAGO era 163, que vai de 0 a 180, e a gente mede a idade neurológica da criança, quando ela começa o programa e a cada 3 meses. Por exemplo, porque o cérebro tem ciclo de 8 a 12 semanas. Então, com esse ciclo, não adianta a gente fazer um estímulo hoje e esperar que no dia seguinte a criança já melhorou. Não funciona assim. Então, a gente faz essa medição a cada 3 meses, avaliando sempre pelo perfil de desenvolvimento neurológico do IHP. E a gente também tem uma segunda medição, que é o impacto qualitativo, que a gente guarda as informações que as mães compartilham. Por exemplo, a minha criança, a gente falava com ela e ela não interessava, não manifestava nenhum sintoma. E agora, a gente não manifestava nenhuma reação. E aí agora a gente fala com ela, ela já olha, ela procura o som, a gente pede para pegar 2 frutas, ela já sabe o que são 2 frutas, ela sabe atender como antes ela não atendia nenhum comando e agora ela atende comando simples, ou agora os comandos que ela está atendendo já estão ficando mais sofisticados. Então, isso que a Gabriela explicou é importantíssimo nos negócios de impacto, e para cada negócio você vai ter que desenvolver as suas métricas de que elas possam ser comprovadas, né? Você tenha uma forma de avaliar o impacto na vida de cada pessoa e de cada família que você está causando. Perfeito, Ana. Eu acredito que os maiores questionamentos que nossos empreendedores têm é exatamente construir, definir uma boa métrica, definir, na verdade, uma boa tese de mudança e, a partir disso, conseguir ali trabalhar com métricas para fazer essa mensuração. Enfim, com certeza a Neuroganho fez isso muito bem, e não é à toa que vocês foram uma das nossas startups destaques, né? Mas, seguindo aqui, então, eu vou ler uma próxima pergunta. Essa pergunta é do Alan. Ele perguntou, mais direcionado para a Gabriela, do Impact Hub, né? Ele perguntou se o Impact Hub apoia startups de laboratórios. Ele está na fase 3, de TRL3, desculpa, e precisa de laboratórios para gerar alguns filmes finos, biosensores, melhoria estrutural de equipamento.
ele já tem parte de insumos aos quais obteve por parte de doações. Eu acho que cortou aqui, desculpa, deixa eu ver a pergunta. A pergunta está cortada, na verdade, mas o pessoal votou. Deixa eu ler a próxima pergunta aqui, desculpa, gente. É do Victor Hugo. Ele perguntou para vocês, de maneira geral, Gabriela e Ana, se a advocacia pode engajar iniciativas de impacto socioambiental. Então, gostaria de ver com vocês, talvez, o que vocês acham do assunto relacionado à advocacia. Quer começar, Ana? Bom... uma pergunta. Você tem mais experiência. A minha experiência é muito na área do desenvolvimento das crianças e jovens, então eu acho que essa experiência vai ser mais... Não, deixa comigo. Eu até sou formada em Direito, eu não costumo contar isso quando eu chego, assim, mas eu sou formada em Direito e, sim, sem dúvida nenhuma. O que a gente vê que tem algumas possibilidades, assim, para os profissionais de Direito que, né, não como eu, continuam atuando principalmente como profissionais da área e não migram, enfim, para ser empreendedores como eu. Mas a gente tem toda uma parte de prestação de serviços jurídicos e adaptação dos instrumentos para startups e negócios de impacto, que é super importante. Então, é isso, né? Tem um monte de instrumentos tradicionais, de contratos, de investimento e assim por diante, que são diferentes quando a gente fala tanto de startup quanto negócios de impacto. Eu acho que nos últimos 10 anos a gente tem uma série de escritórios voltados para startups e ainda bem poucos que entendem profundamente quais são as necessidades de negócios de impacto. Então, acho que essa é uma coisa. A outra coisa, para aqueles que se percebem mais no lado de advocacy e influenciar políticas públicas e tal, os advogados na faculdade, a gente brincava que estava todo mundo jogando o jogo da sociedade, só os advogados tinham lido as regras, né? Eu acho que é um exagero, mas tem sim esse olhar de conhecer profundamente como é que funcionam as regras, né? Da Constituição, de um projeto de lei e tantas outras coisas. Então, aqueles que querem se engajar em observatórios sociais, na Estratégia Nacional de Negócios de Impacto, na N-Impacto, ou eventualmente propor algumas ações públicas na sua área de atuação, tem esse olhar, assim, esse convite muito forte. E aí tem um outro olhar que também é muito bacana, que é para quem está olhando para problemas de direitos humanos muito, muito sérios, né? Então, quando a gente tem algumas populações no Brasil e no mundo que não têm acesso a coisas básicas, a gente precisa dos advogados para recorrer, seja nos tribunais locais, seja nos tribunais internacionais de direitos humanos. E a gente começa a ter alguns escritórios com essa missão, né, de identificar, então, essas questões de direitos humanos, de privação de direitos humanos muito sérias, e utilizar, então, todo o arcabouço, as estruturas jurídicas para buscar reverter essas situações, né? Então, tem pelo menos essas 3 coisas e certamente várias outras aí que estão, sim, na área de atuação dos advogados. Perfeito, Gabriela. Eu já vou dar sequência aqui a uma próxima pergunta que foi até mais direcionada para a Ana. Eu acho que a gente já está até quase dando o nosso tempo aqui, mas essa pergunta é mais quase para a gente conseguir fechar meio que com chave de ouro. Acho que até a Gabriela consegue trazer alguma contribuição. É da Larissa. Inicialmente, né, antes da pergunta, ela falou: Ana, sua fala foi linda e emocionante, então parabéns. Ela gostaria de saber se você, como mãe e empreendedora, né, quais foram seus maiores desafios e como você conseguiu superá-los, né? Então, acho que até a Gabriela, por ser empreendedora, também consegue trazer uma visão semelhante, né? Então, eu gostaria, sendo a nossa última pergunta, já para a gente conseguir fechar falando um pouquinho sobre esse assunto. Sem dúvida, Gabriel, o empreendedorismo materno é um grande desafio. Não só por a questão social, da gente ter um vínculo maior com o nosso filho, com a nossa criança, e não tem como, você não consegue desligar. E aí o que a gente tem que fazer é utilizar das ferramentas disponíveis que a gente tem para ajudar. A gente deve contar sempre
com o apoio dos profissionais que podem nos ajudar nessa trajetória, contar com o apoio da plataforma Neuroganho, também, que está aí para oferecer, facilitar. O dia de todo mundo é escasso, a gente só tem 24 horas. E como mãe, empreendedorismo materno, a gente tem um desafio muito grande. Cuidar do lado profissional e cuidar do lado da nossa criança. Porque uma coisa que a gente acredita do fundo do coração é que ninguém conhece um filho como uma mãe. E aquele filho pode ser uma outra pessoa que esteja olhando em algum momento, provavelmente não vai estar atento essa outra pessoa como uma mãe estaria atenta. E ser mãe de criança especial, com desenvolvimento atípico, é realmente um grande desafio. E o Neuroganho surgiu justamente para dar esse apoio para as mães, pais e famílias que querem dar oportunidade para os seus filhos serem o que eles nasceram para ser. Muito bacana. Gabriela, gostaria de trazer alguma contribuição em relação à tua experiência sendo empreendedora? Se você teve alguma principal dificuldade, algo nesse sentido que contribui aqui para a pergunta da Larissa? Claro. Não, empreender é um desafio, né? A gente tem os altos e baixos, a gente brinca sempre com a montanha-russa, né? Às vezes na mesma semana você acha que tá tudo certo, que vai escalar e que tal, e 2 dias depois acontece alguma coisa que faz você achar que tá tudo ruim, né? E tem que rever. Então, acho que tem esses altos e baixos de qualquer empreendedor, não só do empreendedor de impacto. Essa pergunta das mães, ela volta com frequência, né, Ana, quando a gente está falando principalmente com empreendedoras. Eu também sou mãe, eu tenho um filho de 7 anos e um filho de 1 ano e 4 meses que estava batendo na porta aqui quando eu ouvi a minha voz falando com vocês, e que eu já vou lá, enfim, amamentar e ficar pertinho dele. E eu acho que as dicas que eu teria, assim, não consigo reforçar o suficiente o que a Ana falou, que é o poder da comunidade. Uma comunidade de apoio, e aí cada um de nós encontra de um jeito, né, de outras famílias, de outras mães, às vezes da nossa própria família, de conteúdos e rodas de conversa e apoio que a gente pode encontrar, como no caso da Neuroganho. Acho que a gente não se sentir sozinha e conseguir compartilhar com outras mães e tudo que está vivendo é super importante. A outra coisa que eu acho que aí é um recado mais para os pais do que para as mães é a gente conseguir dividir as coisas melhor dentro de casa. O trabalho de casa não precisa ser principalmente da mulher e não deve ser principalmente da mulher. Então, a gente consegue ter uma sociedade mais equilibrada, as pessoas menos cansadas e tal, quando a gente consegue dividir melhor as responsabilidades dentro de casa, né? Acho que isso é uma ideia super simples, mas talvez seja uma das coisas mais centrais quando a gente pensa em equidade de gênero e de oportunidades. E a última coisa, eu acho que é um trabalho super interno, da gente não achar que a gente consegue ser uma profissional incrível e uma mãe incrível né? Então, às vezes a gente se compara com as mães que não trabalham e que fazem o lanchinho do filho e buscam na escola e fazem tudo, porque elas estão 100% focadas com isso, e nos comparamos com os empreendedores, né, que trabalham 20 horas por dia e fazem isso e aquilo, e a gente não consegue fazer as duas coisas. Então, a gente fazer as pazes com quem a gente quer ser, com quanto a gente está disposto a colocar no trabalho, quais são as horas e a qualidade que a gente oferece para a nossa família, e levar isso com mais paz. Perfeito, gente. Muito obrigado. Infelizmente, pessoal, então, nosso tempo de perguntas chegou ao fim. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado, Ana Beatriz, por participarem do Inovativa Day, por compartilharem um pouquinho só do conhecimento de vocês, das suas experiências, das suas trajetórias de vida. Eu gostaria de deixar mais um espacinho para vocês. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final para os nossos empreendedoras aqui presentes. Ana, se quiser dar o recado final aí, fique à vontade.
eu quero deixar um recado para os empreendedores de impacto que fazer diferença no mundo, ter um negócio com propósito, faz toda a diferença. Então, eu quero, retribuindo tudo que eu recebi do Inovativa de Impacto, eu quero recomendar o programa, que é o que fez muita diferença na vida da gente. Talvez a gente não tivesse causando o impacto que a gente cause hoje, se a gente não tivesse passado pela Inovativa. Então, façam sua inscrição, ter uma comunidade, ter as mentorias, ter os conteúdos, faz toda a diferença nos negócios de impacto. E eu agradeço a oportunidade de ter partilhado a minha experiência. Bacana, obrigado, Ana. Gabriela, se quiser fechar com tua fala também, tem um espacinho agora para ti. Fica à vontade. Obrigada, Gabriel. Eu reforço o convite para os empreendedores de impacto se inscreverem no Inovativa de Impacto, para os empreendedores tradicionais se inscreverem no Inovativa. Essa comunidade faz muita diferença. Os alumni do programa, como a Ana, estão à disposição, né, Ana, com as suas histórias, com certeza. Com as suas mentorias. A gente do Impact Hub vai estar presente fortemente também nos conteúdos, nas mentorias, e vai ter oportunidade de interagir. E eu queria reforçar, Gabriel, que como esse programa é um programa realizado, né, em conjunto com o Ministério da Economia, o governo federal, e fortemente online, tem um convite especial para a gente trazer toda a diversidade do nosso Brasil aqui para dentro do programa. Então, diferente de outros programas que às vezes a gente fica no eixo Rio-São Paulo, ou mais nos empreendedores com uma característica de um jeito ou de outro, a gente quer convidar todo mundo que está em São Paulo, mas que também está no Amazonas, no Rio Grande do Sul, de todas as cores de pele, experiências passadas, porque a gente precisa de tudo isso para gerar negócios que também reflitam as necessidades diversas que a gente tem no nosso país. Muito obrigada por estar aqui hoje, gostei demais, fiquei com vontade de trocar mais com todo mundo que estava ouvindo e participando, mas a gente vai ter oportunidade de fazer isso no futuro. Com certeza, a gente vai ter muita oportunidade ainda. Gente, eu agradeço novamente a presença de vocês aqui e aos nossos participantes. Lembramos apenas que o Inovativa Day acabou de começar, a gente ainda tem uma agenda repleta de programações, repleta de convidados incríveis também. Então, tem sempre aqui na sua aba principal, seu passaporte. Agora, na sequência, eu convido vocês a participarem do painel de negócios. A gente vai debater sobre o tema inovação nos negócios, sobre empreender e se reinventar. A gente vai trazer o Marcos Medeiros, que é Community Manager da Ambev, e também o Leandro Piazza, que é founder da 49 Educação. Então, você pode acessar esse painel através do link que a gente já vai disponibilizar para vocês aqui no chat. Então, pessoal, novamente, muito obrigado pela participação e a gente se vê logo mais no painel de negócios.